Amém. Então hoje estamos aqui no nosso penúltimo episódio da série A Cronologia dos Evangelhos. Se eu não me engano, nós começamos essa série em outubro do ano passado e estamos terminando em outubro desse ano. Um ano exatos aí que nós focamos em estudar os Evangelhos, compreender a vida e o ministério de Yeshua, a mensagem que ele veio nos trazer, porque nós sabemos que a mensagem dele é aquilo que nos guia para a salvação. De nenhum outro. Mensagem de nenhum outro. A mensagem de Yeshua é quem nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas e nos conduz à salvação. Portanto, nós devemos compreendê-la de maneira plena, de maneira profunda e aplicá-la na nossa vida para que nós possamos viver de acordo com aquilo que ele espera de todos nós. Como nós vimos em alguns episódios anteriores, as palavras do próprio Messias que dizia: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se nós realmente professamos a nossa fé em Yeshua, nós vamos procurar viver segundo aquilo que ele estabeleceu para que nós vivêssemos. O Tapas falou ali: não sei se é a minha internet que está falhando ou a sua, mas a sua voz fica parando. Alguém mais está tendo problema aí, gente? Deixa eu dar uma olhada aqui se eu estou conectado na internet da minha casa. Não, estou conectado na internet da minha casa. Eu não tenho tido problema porque eu troquei o hub aqui da internet. Alguém mais aí está tendo algum problema de áudio? A Milene colocou aqui no celular dela, o som tá normal. Talvez seja algum problema aí, Tapias. Tá, pode desligar. Aqui tá tudo normal. A Valéria falou também que tá ok para eles lá. Então talvez seja algum probleminha aí. Tá, sai talvez da conexão e entra de novo no vídeo. Talvez resolva. Mas então, dando continuidade aqui. A palavra de Yeshua, ela é a palavra que realmente nós devemos concentrar as nossas atenções, porque nós seremos julgados segundo a maneira que nós respondermos àquilo que ele nos instruiu, àquilo que ele nos ensinou. O estudo de hoje, então, nós entramos na seção 8, das primícias até Shavuot, até Pentecoste. Parte 1, a grande comissão. Nós estamos agora cobrindo a semana 64 até a semana 69 de ministério do Messias. E nós temos aqui o estudo dividido em 7 eventos. O evento 1, o caminho de Emaús. Marcos 16, 12 a 13, Lucas 24, 13 a 35. Depois o segundo evento, Yeshua aparece aos discípulos. Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 a 44, João 20, 19 a 25. Depois nós temos Yeshua aparecendo para Tomé, Mateus 28, 16 a 17 e João 20, 26 a 29. Depois nós temos os 40 dias, nós temos ali uma introdução das coisas que aconteceram durante esse período de 40 dias após a ressurreição até Pentecoste. João 20, 30 a 31. E na verdade tem João 21 também, o capítulo 21 de João, que eu esqueci de colocar aqui nas anotações. O evento 5 é a grande comissão, que é o título aqui do nosso estudo de hoje. Mateus 28, 18 a 20. João 21, 24 a 25. Então aqui no evento anterior, eu deveria ter incluído ali João 21, de 1 a 23. Porque aqui na grande comissão nós temos João 21, de 24 a 25. O evento 6, a promessa do Pai, Lucas 24, 45 a 49. E a ascensão, Marcos 16, 15 a 20. Lucas 24, 50 a 53. E Atos, capítulo 1, de 1 a 9. Então a gente já entra aqui em Atos, porque ali Lucas faz um resumo daquilo que acontece nos últimos dias de Yeshua, que ele já menciona lá no Evangelho, mas ele abre o livro de Atos fazendo uma recapitulação desse tema, e ele fala ali algo importante para a gente tratar aqui dentro
da cronologia dos evangelhos. Até porque, na verdade, a cronologia dos evangelhos, ela não termina até Pentecoste. Então nós ainda, no episódio que vem, nós vamos estar estudando capítulo 2 e capítulo 3 de Atos, né? Que incorporam aí as 70 semanas de ministério do Messias. O ministério do Messias ele não termina até ele cumprir a função que ele veio cumprir, que é nos batizar com o Espírito Santo. Isso acontece no livro de Atos. Eu quero começar o estudo de hoje lendo para vocês alguns textos de Paulo. Colossenses 2, versículo 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras de coisas futuras. Paulo deixa claro aqui, escrevendo a Colossenses capítulo 2, aqui no capítulo 2 de Colossenses, que as festas bíblicas e outros aspectos estabelecidos na lei, elas são sombras de coisas futuras. Algumas traduções trazem que elas são sombras de boas coisas por vir. Nós podemos resumir isso tudo em falar o seguinte: elas são figuras proféticas do agir de Deus em favor do seu povo. Então a gente tem que ter isso muito bem claro na nossa mente. E tendo este conhecimento, a gente faz uma reflexão a respeito daquilo que a gente viu acontecer no período da Páscoa com a vida de Yeshua. Nós vimos nos últimos episódios que Yeshua ele entra em Jerusalém no dia 10 do primeiro mês do ano bíblico, que era o dia em que o cordeiro pascual era trago para dentro da casa, e ali ele seria inspecionado por 4 dias para ver se existia algum defeito nele, e então ele seria levado para ser sacrificado a Deus como cordeiro pascal. E Yeshua cumpre exatamente esse papel. Ele entra no dia 10 em Jerusalém, por 4 dias ele é inspecionado por todos os líderes de Israel, e na quarta-feira, no 14º dia do primeiro mês, ele morre cumprindo ali o seu papel como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, ao final da quarta-feira, na véspera da entrada do sábado festivo, do primeiro dia da festa dos pães ázimos, Yeshua, que carrega na cruz os nossos pecados, que carrega na cruz a maldição da lei que estava sobre nós. E qual que é a maldição da lei? A maldição da lei é consequência da nossa desobediência. Então, por que a humanidade ela desobedeceu a Deus através da figura de Adão, quando existia apenas uma lei, né? A única lei que existia era: não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer dela você morre. E o nosso pai, Adão, ele desobedeceu essa lei, e nós herdamos essa natureza pecaminosa e herdamos a morte, a maldição da lei como consequência disso. E de maneira específica, no que diz respeito à nação de Israel, Israel era digna de destruição e de morte por ter transgredido a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai e terem transgredido a lei dele durante toda a sua história. A gente vê em todo o Antigo Testamento que a história de Israel é uma história de rebelião e de desobediência contra Deus. Então a maldição da lei não é a lei. A maldição da lei é o resultado da desobediência que traz morte sobre nós. Quando Deus apresenta a aliança para o povo de Israel, ele fala: eu proponho a vocês a bênção e a maldição. A lei contém bênção para aqueles que obedecem, e ela contém maldição para aqueles que desobedecem. Então Yeshua, quando ele é colocado na cruz, o que ele carrega sobre ele é a maldição da lei, que era o quê? A nossa pena de morte. Então quando ele é removido da cruz e ele é colocado no sepulcro, ele carrega junto com ele essa maldição. E isso é uma representação profética do fermento que deveria ser removido da terra de Israel nos dias anteriores, ao período da festa dos pães ázimos, mas de maneira exata, no 15º dia do primeiro mês, não deveria mais existir fermento por toda a terra de Israel, durante um período de 7 dias. Então Yeshua, antes que a festa se iniciasse,
ele carrega sobre ele os nossos pecados, a nossa injustiça, as nossas doenças, né? E isso é uma representação da figura profética da festa dos pães asmos, e ele é colocado no sepulcro. Ele fica ali naquele sepulcro por 3 dias e 3 noites, como ele mesmo havia profetizado, ressuscitando então próximo ao pôr do sol do sábado. E eu quero ler com vocês um outro texto de Paulo que trata a respeito da ressurreição, né, que é exatamente o que acontece ali naquele final de sábado, ao escurecer, né, ao pôr do sol. A gente viu nos estudos anteriores que as mulheres foram ao sepulcro de madrugada, enquanto ainda estava escuro e o sepulcro já estava vazio. Então, Yeshua ressuscitou algum tempo antes da madrugada, enquanto ainda estava escuro. Então ele pode ter ressuscitado ou na madrugada do próprio domingo, né, porque a partir do pôr do sol do sábado já seria o primeiro dia da semana, ou ele poderia ter ressuscitado antes do pôr do sol. Porém, baseado na profecia de que ele estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra e ressuscitaria ao 3º dia, isso nos mostra que ele tem que ter ressuscitado, para que a profecia se cumpra, ele tem que ter ressuscitado, ainda no sábado, próximo ao pôr do sol. E aí Paulo fala a respeito da ressurreição em 1 Coríntios 15, versículo 20 a 24. E ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Esse texto aqui a gente precisa fazer alguns ajustes nele para que ele fique mais claro, né? Já expliquei para vocês a respeito de alguns problemas que nós temos na tradução, na pontuação, né? E isso a gente vai ter que conviver com isso, porque para traduzir algo de uma língua para outra, vai sempre ter algum tipo de problema. O que a gente tem que tentar fazer é entender todo o contexto e, principalmente, entender o contexto hebraico, o contexto israelita da palavra de Deus e adequar a nossa tradução à realidade daquele contexto. E não fazer o contrário, tentar remover e excluir o contexto hebraico das escrituras e tentar adaptar as escrituras num conceito grego-romano de filosofia grega que nós herdamos lá de Roma e da Grécia. A gente não pode fazer isso, né? Então, quando a gente analisa esse texto aqui, o primeiro problema que eu queria chamar a atenção para vocês é quando Paulo fala o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quando você vai lá no original e tenta ver a palavra que está sendo traduzida ali, a palavra ela significa primícias. Portanto, Jesus ele não é as primícias, ele é a primícia dos que dormem, né? É uma coisa que às vezes a pessoa pode virar e falar assim: ah, Marcelo, mas é uma diferença mínima. Você sai ali do singular para o plural e na verdade a palavra ela pode ser usada, pelo que eu vi, eu até esqueci de anotar aqui qual é a palavra, mas na hora que eu li lá, a palavra ela pode ser traduzida tanto no singular quanto no plural. A questão é, Jesus é um só. Então ele não é as primícias, ele é a primícia dos que dormem. Porém, quando Paulo continua descrevendo o resultado da sua ressurreição, ele chega no final aqui, ele fala o seguinte: tudo isso vai acontecer segundo uma ordem. E aí a ordem que Paulo nos apresenta é a seguinte. Na minha tradução está assim: Cristo as primícias, vírgula. Depois os que são de Cristo, vírgula, na sua vinda. Então nós temos duas ressurreições aqui. Nós temos a ressurreição de Cristo, que seria as primícias, e nós temos a ressurreição nos últimos dias. Só que nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos, nós vimos no episódio anterior, que
Jesus ressuscitou, e depois dele ressuscitar, os que estavam nos túmulos, que haviam sendo abertos no momento em que ele morre e que tem o terremoto, ressuscitaram após a sua ressurreição. Então, sabendo aquilo que aconteceu quando ele ressuscitou, a gente volta aqui para esse texto e a gente entende que é o seguinte: o que Paulo está descrevendo aqui é o que aconteceu lá, no momento da ressurreição de Yeshua. Então, a leitura correta aqui é a ordem da ressurreição, e aqui não está falando de ressurreição como foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou para viver no mundo e Lázaro morreu de novo. O texto aqui está se referindo à ressurreição para a vida eterna. E a ressurreição para a vida eterna, nós tivemos então Yeshua, nós temos o Messias, que é o primeiro a ressuscitar, portanto, ele é a primícia dos que dormem. Porém, depois da sua ressurreição, nós temos a ressurreição das primícias, que aconteceu logo em seguida. E no futuro, nós teremos a ressurreição daqueles que morrerem em Cristo. Então, a correta leitura seria Cristo, vírgula, as primícias, que é o que aconteceu e que está narrado nos evangelhos, vírgula, depois os que são de Cristo na sua vinda. Parece ser algo insignificante, mas é algo importante, porque nos ajuda a compreender o que aconteceu lá nos evangelhos. Que houve a ressurreição de Yeshua, depois aqueles que estavam no túmulo ressuscitam, dão testemunho da sua ressurreição diante dos homens. Maria Madalena vem para se abraçar a Yeshua. Yeshua fala para ela, não me toque. Ele sobe para o Pai e apresenta ao Pai as primícias, né, que são aqueles que ressuscitaram. É curioso que quando a gente lê o livro de Apocalipse, João, ele nos revela que no trono, na sala do trono de Deus, nós temos os 24 anciões. O que são esses 24 anciões? Eles não são anjos, né? Nós temos visões lá de Isaías e outros profetas relacionados ao plano celestial, até mesmo ao trono de Deus, e a gente nunca viu a descrição de 24 anciões. Nós temos as descrições de querubins, nós temos as descrições de anjos, mas nós não temos as descrições de anciãos, né? E quando a gente chega em Apocalipse, agora nós temos esses personagens que estão na presença do Pai. Talvez, né, não podemos dizer com absoluta certeza, porque o texto bíblico não nos diz isso, mas a única coisa que nós vimos entre Isaías, entre os escritos dos profetas e Apocalipse, é que houve uma ressurreição e que esses ressurretos foram levados para a presença do Pai. Muito provavelmente, estes que subiram com Cristo no ato daquela ressurreição sejam os 24 anciões que hoje estão na presença do Pai. Talvez sejam os patriarcas, talvez sejam alguns dos profetas, né? A gente não sabe, um dia nós vamos saber. E aí a gente chega no evento 1 de hoje. A caminho de Emaús. Então nós temos a ressurreição de Yeshua, e aqui em Marcos, em Lucas, capítulo 24, porque Marcos e Lucas citam esse evento, eu vou ler Lucas com vocês. Nós temos Lucas 24, 13 a 35, nós temos a passagem que trata do encontro de Yeshua com esses dois discípulos que estavam desanimados, incrédulos, né, porque eles depositavam a esperança deles em Yeshua, de que, né, de repente ele viveria para sempre, ele estabeleceria o reino de Deus na terra, e de repente ele morreu, o corpo dele desapareceu, e ninguém sabe aonde foi parar, né? E aí Yeshua encontra com ele, e o texto nos diz o seguinte: e eis que no mesmo dia de quê? O dia em que ele se encontrou com Maria Madalena e o dia que ele se encontrou com as mulheres. Lá, primeiro com Maria Madalena, não me toque, depois com as mulheres o abraçam, ele já tinha subido para a presença do Pai, e nesse mesmo dia, ou seja, primeiro dia da semana, ele encontra com esses discípulos. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, e distavam de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes?
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui eu chamo a atenção que é exatamente o que eu disse no estudo passado, né? Os judeus não mataram Jesus, mas Jesus morreu por causa dos líderes de Israel, né? Eu disse semana passada que o judaísmo matou Jesus, e foi exatamente isso. Em defesa da sua religião, eles mandaram crucificar o Messias. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada, foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham também visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não viram. E ele lhes disse: Ó néceis e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Messias padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhes deu. Então a gente lembra aqui, né, que quando a gente falou a respeito da ceia, a ceia ela não foi, né? Alguém pode até virar e falar assim: viu, Marcelo, era o primeiro dia da semana, essa foi a primeira ceia da igreja na história, porque Jesus quebrou o pão no dia da ceia. Nós vimos que Jesus partiu o pão na terça-feira, né, antes da crucificação, e aqui ele está partindo o pão de novo. Por quê? Porque era uma prática do povo judeu, deles terem o pão e o vinho na mesa, né, e como uma cultura deles. Então, Yeshua aqui simplesmente ele utilizou aquela oportunidade para poder revelar a eles quem ele era. E ele abençoa a Deus, ele não abençoa o pão. O pão já é abençoado por Deus. A gente abençoa, ou a gente, né, no português o correto seria dizer, a gente bendiz, ele bendisse o nome de Deus por aquele pão. E aí o texto continua e fala: partiu-lhe e lhes deu, e abriram-se os olhos e o conheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aqui tem dois aspectos importantes nessa história que a gente precisa tratar. O primeiro dele é no versículo 21, que diz assim: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então ali eles estavam no primeiro dia da semana, domingo. Na maneira como o texto está escrito aqui, está traduzido, se a gente lê desde que essas coisas aconteceram, que coisas? Entregaram Jesus para ser crucificado. Era isso que eles estavam falando antes. Então, se hoje é o terceiro dia desde que, então ele morreu na sexta-feira. Caso encerrado. Jesus morreu na sexta, então foi sexta, sábado, domingo, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. O problema é que, novamente, quando a gente vai para a tradução, quando a gente vai para o original, a gente encontra que o texto nos diz algo um pouco diferente. Ou nos dá a palavra grega. Eu não sei grego, o grego que eu conheço é baseado nas informações que eu vejo daqueles que têm conhecimento de grego,
Mas uma das coisas que eu já aprendi a respeito do grego é que o grego ele tem uma linguagem muito precisa no que diz respeito à matemática. Existem determinadas palavras gregas que, quando elas são usadas, elas te dão uma dimensão exata em termos de tempo, de distância, de número, a proximidade de um número, o quão longe você está de um número e etc. E aqui é exatamente isso que acontece. A tradução, ela acaba falhando nisso, porque a nossa língua, ela não representa a mesma coisa com a perfeição que a língua grega representa. No caso aqui, a palavra grega apo, A-P-O, é a palavra que está traduzida como desde que. Só que essa palavra, ela literalmente, ela indica um período de tempo entre algo que aconteceu e o momento atual. Então, o texto ali, ele não está dizendo já desde que se passaram 3 dias desde que essas coisas aconteceram. O que o texto ali, na verdade, ele está dizendo é o seguinte: entre o dia que aquilo aconteceu e o dia de hoje, se passaram 3 dias. É uma pequena diferença. Às vezes a pessoa pode virar e pensar assim, é apenas um detalhe, mas é um detalhe que muda completamente o nosso entendimento a respeito do dia da morte de Yeshua. Né? Se fosse desde que, ele teria morrido na sexta-feira. E aí nós teríamos um problema sério, porque ele não ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Seria impossível. Porém, quando a gente usa a palavra apo no seu sentido pleno, no seu sentido primário, que é 3 dias entre um evento e outro evento, então nós temos a morte de Yeshua acontecendo na quarta, e nós temos quinta, sexta e sábado como sendo os 3 dias que estão entre um evento e o momento em que aqueles homens conversavam com Yeshua. Então, mais uma vez, o próprio texto bíblico confirma que o domingo era já, na verdade, o 4º dia desde que as coisas aconteceram. Porém, haviam se passado 3 dias entre o evento e aquele domingo. Um outro ponto que é importante a gente lembrar aqui é que, e eu comentei isso na semana passada, mas eu quero reforçar com vocês, é que mesmo que Yeshua tivesse ressuscitado no domingo, o foco daqueles que conhecem a Deus, conhecem a sua palavra, conhecem o projeto de Deus de restauração do seu povo e aquilo que Deus santificou, o foco não ficaria no primeiro dia da semana. Porque Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana para que esse fato justificasse que a aliança de Deus com Israel, que usava como um sinal o sábado, né, como um sinal de que Jeová era o Deus que santificava o povo de Israel, o fato de Yeshua ter ressuscitado no domingo não é base para poder simplesmente vamos destruir a marca, vamos destruir o sinal de que Deus é o Deus que santifica o seu povo. De maneira nenhuma. Porém, mesmo que ele tivesse ressuscitado naquele dia, o foco seria o fato de que aquele dia é um dia santificado por Deus, não é um domingo qualquer. Era o domingo da festa das primícias que está santificado por Deus lá na lei. Da mesma maneira que o Espírito Santo ele desce no domingo, não é para fazer do domingo o dia especial. É porque aquele domingo é o domingo de Pentecoste. Segundo a lei de Deus, do dia da festa das primícias, você conta 7 semanas e o dia após o 7º sábado é o dia de Pentecoste. O que é o dia depois do sábado? É o primeiro dia da semana. Ah, mas viu? Jesus ressuscitou no domingo e ele derramou o Espírito Santo no domingo. Essa é toda a base bíblica que nós temos para virar e falar que Deus destruiu a aliança que ele fez com o povo de Israel e o sinal da aliança de que Jeová era o Deus que santificava o seu povo. De maneira nenhuma. Porque se ele tivesse ressuscitado no domingo, é porque ele ressuscitou no dia das primícias e o Espírito Santo realmente, inquestionavelmente, foi derramado no domingo. Por quê? Porque era o dia de Pentecoste. E
tradicionalmente falando, e eu acredito que é coerente, apesar do texto bíblico não ser preciso, o dia de Pentecoste é o dia em que Deus fez a aliança com o povo lá no Monte Sinai. É onde a lei foi entregue ao povo lá no Monte Sinai. E aí a gente vê isso se cumprindo de novo na renovação da aliança, quando o Espírito Santo desce e entra no coração das pessoas, para quê? Para colocar a lei de Deus no nosso coração. Quando a gente vai em Jeremias capítulo 31, a profecia relacionada à nova aliança era justamente de que a aliança que foi escrita em pedra e que o povo a quebrou, ela não vai estar mais escrita em pedra, ela vai estar escrita no nosso coração. A lei vai estar escrita no nosso coração. Então tudo de Deus funciona de perfeição segundo aquilo que ele santificou. Ele não teria ressuscitado Jesus no domingo, ou ele não derramou o Espírito Santo no domingo para destruir aquilo que ele santificou, que inclusive é o sábado. Mas para confirmar que Deus age segundo aquilo que está santificado na palavra dele. Ele não age por acaso. O sábado semanal e os sábados festivos, eles são horas marcadas, santificadas por Deus, para Deus agir em favor do seu povo. Então isso tem que ficar muito claro na nossa mente. O outro ponto que é importante a gente ver aqui é que quando Yeshua começa a explicar para eles, Yeshua utilizou as escrituras para poder mostrar para eles o que eles deveriam crer. O texto fala que ele começa por Moisés, portanto, pela lei, e depois ele foi por todos os profetas, mostrando tudo aquilo que diz respeito à pessoa de Yeshua. Infelizmente, o grande problema da fé cristã hoje em dia é que a fé cristã ela abandonou essa verdade. Durante o período da igreja primitiva, não existia Novo Testamento. As escrituras sagradas, dentro do contexto do Novo Testamento, ela se refere à lei e aos profetas. E essas escrituras era que foi o fundamento de tudo aquilo que os apóstolos criam e ensinavam. Paulo, por exemplo, tudo aquilo que ele ensinava, os bereanos, eles examinavam nas escrituras para ver se o que o Paulo estava falando era coerente. E aí alguém vira e fala assim, Paulo falou que você pode comer qualquer coisa, que não existe coisa impura. Nós estamos livres para comer qualquer coisa. Beleza. Aonde que os bereanos acharam nas escrituras sagradas a autorização para Paulo falar isso? Porque Atos deixa muito claro que os bereanos checavam. Aonde que está nas escrituras sagradas que nós podemos comer qualquer coisa? Né? Aí Paulo colocou um fim na circuncisão. Beleza, me mostra a base nas escrituras sagradas que os bereanos encontraram para aceitar esse tipo de mensagem. Não existe. Por quê? Porque Paulo nunca pregou que você pode comer qualquer coisa e nunca pregou contra a circuncisão. Então, a base da fé dos discípulos de Yeshua eram as Sagradas Escrituras. Porém, com o passar do tempo, isso mudou. A fé cristã que nós conhecemos hoje, a maioria desconhece completamente as Sagradas Escrituras, que era a base que, quando Yeshua estava dando testemunho aos discípulos de Emaús, o coração deles ardia. Hoje, se você falar em ler o Antigo Testamento, a pessoa vai te chamar de herético. Vai te falar que você está rejeitando Jesus porque você está lendo o Antigo Testamento e está levando o Antigo Testamento a sério. Mas naquela época, aquilo ali era algo que os deixava alegre, era algo que os motivava. Por que isso? Porque o Velho Testamento foi jogado no lixo e a teologia que nós vivemos hoje, ela é baseada, não é nem no Novo Testamento, ela é baseada nos escritos dos chamados pais da igreja, que é a interpretação deles do Novo Testamento ou a história que eles contam a respeito do que aconteceu no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Né? A base, por exemplo, para se mudar o sábado para o domingo, que foi oficializado por volta do século IV, ela vem de uma carta, que eu esqueci o nome aqui agora da carta, aonde um desses antigos ali do primeiro século, segundo século, ele escreve falando que os cristãos se reuniam ao domingo. Ou seja, não é mais as escrituras sagradas que é usada como base para se estabelecer doutrina. Era a palavra de um gentio convertido ao cristianismo
que veio com toda uma carga de paganismo em cima dele, que veio influenciado por uma interpretação da realidade ao redor dele, pesadamente da filosofia pagã grega, e essa pessoa veio, começou a se envolver com pessoas que o próprio texto bíblico de Judas nos diz que por volta do ano 70 depois de Cristo, muitos já estavam se afastando da fé original e estavam abraçando uma fé comum, uma fé suja, uma fé que tinha perdido a sua pureza. Então esses gentios vêm de Roma, de outros lugares, da Ásia, começam a se relacionar com essas pessoas que deturparam a palavra de Deus. Os discípulos originais são colocados de escanteio. Você não tem mais representatividade judaica nenhuma na liderança da igreja depois de 2 ou 3 séculos. Ela passa a se tornar quase que exclusivamente ou exclusivamente dominada por gentios. E o texto dessas pessoas, a carta que um mandava para o outro e etc., é que passaram a ser a referência. Então hoje, se você quiser conhecer Jesus, se você quiser entender quem é o Cristo, e você estiver no caminho de Emaús, o seu pastor vai encontrar com você e ele vai começar a abrir as cartas de Justin Martyr. Ele vai começar a pegar os escritos de Orígenes, de Irineu, de Clemente, para poder te convencer de que o Cristo que veio para pregar que você pode comer cachorro, rato, cobra, rã, gato, porco ou qualquer outra coisa, esse aqui é o Jesus verdadeiro. Baseado nas escrituras sagradas? Não, baseado naquilo que eles consideram sagrado, o magistério da igreja. É Clemente, é Orígenes, é Irineu, é Eusébio e tantos outros. Essa é a versão do Jesus que é apresentada ao mundo hoje. Mas a versão que o próprio Yeshua apresentou àqueles 2 homens que estavam no caminho de Emaús era um Messias que viria para pagar o preço do pecado de Israel, para nos perdoar os pecados, nos batizar com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie a viver em obediência a todos os estatutos, juízos e mandamentos de Deus. Esse é o Jesus bíblico. Mas a partir do momento que você joga fora o texto bíblico, você vai ficar com o Jesus dos pais da igreja, que é, infelizmente, uma mentira, é uma farsa. E é essa farsa que está sendo anunciada para o mundo hoje. Só que aqueles que vão aguardar um dia de encontrar com essa pessoa e que essa pessoa vai os abraçar e dizer: parabéns você que comeu tudo aquilo que o meu pai declarou abominável. Parabéns você que não teve respeito nenhum pelos dias que o meu pai santificou. Entra e viva tranquilamente no reino do meu pai. Aqueles que estão aguardando esse tipo de resposta, o que eles vão ouvir é: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que rejeitam a lei, vocês que não fizeram caso algum da vontade do meu pai para o povo dele, que está estabelecido na lei. Infelizmente esse é o resultado. Mas nós queremos aquele Yeshua, aquele Cristo, aquele Jesus, aquele Messias que está escrito na lei e nos profetas. É esse o Jesus que nós cremos. Nós não cremos em Jesus porque nós tivemos uma experiência extraordinária dentro da igreja. Eu comentei com vocês há um tempo atrás a respeito da minha experiência de conversão quando eu tinha 13 anos de idade. Mas aquilo ali na prática não significa nada. Todo sistema religioso, as pessoas têm ali os seus delírios, as suas alucinações, as suas visões. O emocional do homem, a mente humana, ela é muito poderosa para nos fazer acreditar em várias coisas. Se não fosse assim, você acha que o pessoal estava seguindo budismo até hoje? Estavam seguindo islamismo até hoje? Tem muita gente no engano, porque lá no engano eles acreditam que é verdade. Então a gente basear a nossa fé na nossa experiência pessoal e no nosso sentimento é uma mentira, é basear em nada. A gente não tem solidez nenhuma nisso. A nossa fé em Yeshua, ela tem que ser baseada na palavra de Deus, porque ele é o cumprimento daquilo que foi profetizado. Só que a maioria das pessoas ignoram aquilo que está profetizado na lei e nos profetas, porque no momento que elas forem investigar isso, elas vão descobrir que o Jesus que elas acreditam não bate com aquele lá, que Deus nos revelou na palavra dele. E aí elas vão ficar em dificuldade, porque elas vão ter que escolher ou se adequar à palavra de Deus e viver em obediência àquilo que Deus determinou para que o povo dele viva, ou então continuar acreditando na mentira e fingir que nada aconteceu. Infelizmente, a maioria prefere continuar cega,
do que descobrir a verdade para se adequar à verdade. Infelizmente, isso é o que a gente vê hoje. Evento 2. Yeshua aparece aos seus discípulos. É um episódio que nós conhecemos muito bem. Eles estavam ali todos com medo, dentro de um quarto fechado. Yeshua aparece do nada, né? Assim como ele desapareceu lá da casa dos discípulos no caminho de Emaús, ele aparece ali e quase mata todo mundo de susto, né? E fala para eles, Shalom Aleichem, né? A paz esteja convosco. E ali eles veem realmente o Messias ressurreto. Evento 3, Yeshua aparece a Tomé. Então a gente também sabe muito bem dessa história, né? Tomé não estava ali na sala naquele momento e ele não acredita. Quando falaram para ele, nós vimos. E ainda quando ele vê Yeshua, ele não acredita. E aí ele fala, me toca aqui, ó, vê que sou eu, estou machucado ainda. As feridas estão aqui na minha mão ainda. Né? E aí ele então crê. A gente chega aqui no evento 4, os 40 dias. João 20, 30 a 31 e 21, 1 a 23. O texto de João 20, 30 a 31 diz assim, Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Então, o que João está falando aqui é que, na verdade, por todo o livro de João, tudo aquilo que ele registrou, ele não registrou, ele registrou uma pequena parte de tudo aquilo que Yeshua fez. Né? O ministério de Yeshua não se resume apenas nesses milagres, ele é muito mais gigantesco. Tem uma passagem que João chega a falar que se eles escrevessem tudo aquilo que Yeshua fez e ensinou, não teria biblioteca no mundo que caberia todos os livros que deveriam ser escritos. Mas ele escreveu aquilo que era necessário para que as pessoas cresçam. E durante os 40 dias, desde a ressurreição até o dia de Pentecoste, né, Yeshua relembrou seus discípulos de tudo aquilo que ele já havia ensinado a eles e muito provavelmente também fez milagres e maravilhas confirmando ali que ele era realmente, né, o mesmo. Evento 5, a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Aqui também nós temos dois pontos importantes. O primeiro ponto importante, deixa eu marcar aqui algo que eu esqueci de marcar. O primeiro ponto importante aqui que nós notamos é que Yeshua deixou claro que tudo aquilo que ele ensinou dentro do terreno de Israel, dentro daquele ministério que ele cumpriu, no qual o foco era pregar a mensagem do arrependimento ao povo de Israel, levar o povo de Israel a reconhecer que eles se afastaram da aliança de Deus, que eles rejeitaram a lei e que como resultado daquilo eles estavam vivendo debaixo da maldição. Então Yeshua vem e anuncia a eles a proximidade do reino de Deus e os chama ao arrependimento, os chama para techuvá, né, que significa retorno, para que eles retornem para Deus e ajustem a sua vida a uma vida de obediência a Deus. Essa é a mensagem do Evangelho que Jesus pregou para Israel, para o povo de Israel. Só que aqui, até então, o foco era Israel. Quando a gente chega no momento da assunção do Messias, ele vira e fala, olha, tudo aquilo que eu falei para vocês aqui dentro da terra, agora vocês vão levar a mesma mensagem aos 4 cantos do mundo. Ela não é mais restrita a vocês, ela é para alcançar o mundo. Portanto, não existe 2 mensagens diferentes. Não existe um Deus para o judeu e um Deus para o gentio. Não existe um Deus que existe um padrão de santidade para o povo de Israel e para o povo gentio é o inverso.
Aquilo que Deus declarou que era santo, que era perfeito para o povo de Israel, para o gentio ele fala, não preocupa com isso não, trata como se não fosse nada. Eu comentei com vocês um tempo atrás a respeito de um líder messiânico no Brasil, num vídeo que me deixou assim entristecido, ao ver um líder messiânico, uma pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, dizer que as leis alimentares não são para os gentios. Você, gentio, continua comendo porco. Continua comendo aquilo que Deus declarou abominável. Não. Nós servimos a um Deus imutável, a um Deus que não tem variação de mudança. Esse Deus, ele vê a humanidade toda como a sua criação, e aquilo que ele estabeleceu como santo e perfeito é para todos. Ele é um Deus que, quando ele estabeleceu as leis alimentares, ele colocou o padrão de santidade de quem ele é como parâmetro para dizer que a pessoa não deveria comer aquilo que é imundo. Porque ele fala, não coma isso que é imundo e seja santo como eu sou santo. Como que alguém pode virar e falar o seguinte? Não, esse padrão é para o judeu. Você que é gentio, Deus não se importa se você continuar agindo como um lixo, não. Praticamente é isso que eles estão te dizendo. Você pode continuar comendo, não vou falar a palavra que veio na minha mente aqui não, mas talvez vocês entendem, começa com M. Vocês podem continuar comendo essas coisas aí, porque vocês são apenas gentios. Essa é a prepotência daqueles que acham que por serem judeus, eles são uma classe superior na terra. E eles não entendem que por serem judeus, eles foram chamados para servir a humanidade. Eles foram chamados para ser luz para a humanidade, para que a humanidade viesse e conhecesse a luz. Mas na prepotência deles, na arrogância deles, eles se acharam melhor do que todo mundo e falaram, não, Deus é apenas o Deus do judeu. O gentio, isso aí é o resto do resto, é a escória da humanidade. Se ele quiser vir, ele continua comendo aqui as bolas dos porcos, né? Continua sendo o filho que foi embora, que era melhor não ter voltado. Essa é a visão que eles têm. E é por isso que eles ensinam essas asneiras, essas besteiras, esses absurdos. Mas Deus é um Deus só. Ele é um Deus que não tem variação de mudança. A mesma mensagem que deveria ser pregada, que foi pregada em Israel pelo próprio Yeshua, ele fala, agora vocês vão levar a mesma mensagem de santidade, de obediência, de submissão a Deus, a mesma mensagem, vocês vão levar para os quatro cantos do mundo. Essa é a comissão que Deus deu aos discípulos. E hoje, infelizmente, não é essa a mensagem que está sendo levada. A mensagem que está sendo levada é o Jesus de Irineu. É o Jesus de Justino Marte. É o Jesus que não é baseado nas Escrituras. É o Jesus que veio destruir as Escrituras. Que veio desconstruir tudo aquilo que Deus declarou santo, perfeito e eterno. Infelizmente é isso. O outro ponto que ele nos mandou fazer discípulos. Ele não nos mandou fazer convertidos a um novo sistema religioso. Ele nos mandou fazer discípulos. Ali ele estava falando para os seus discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é alguém que ele se espelha no seu mestre e tudo aquilo que o mestre faz, ele quer ser igual. Eu quero fazer exatamente como o meu mestre. Ele é a perfeita representação daquilo que eu quero me tornar. Então, durante o período em que Yeshua viveu com seus discípulos, ele deixou claro para eles que eles deveriam ser como ele. Ele era o exemplo perfeito, máximo, daquilo que Deus espera do ser humano. E aqui ele fala com eles, agora vocês vão no mundo fazendo outros discípulos. Ou seja, se aqueles discípulos eram um reflexo, uma representação perfeita do Messias, eles deveriam ir pelo mundo fazendo pessoas que se comportassem, que agissem da mesma maneira que o Messias agiu. Portanto, se o Messias usava tzitzi, eu vou usar tzitzi, porque ele é meu mestre, eu quero ser igual ao meu mestre. Imagina, né, trazendo para a nossa realidade, que a gente está mais familiarizado com ela. Imagina dentro da cultura asiática, né, do judô, do karatê, você tem lá o seu mestre de artes marciais. Ele está usando um kimono para poder fazer ali os seus exercícios, as suas lutas e etc. E você vai de calça jeans, camiseta
Ele vai virar para você e falar com você, cara, você não é meu aluno. Eu não sou o seu mestre. Porque você tem que se vestir como eu estou vestindo. Eu vou te ensinar a se movimentar da mesma maneira que eu movimento. Eu vou te ensinar a se exercitar da mesma maneira que eu exercito. Ah, não preciso disso não. Eu vou usar uma calça jeans apertadinha, né? Ué, mas aí você não vai conseguir nem abrir a perna. Então, quando nós temos alguém que é a nossa referência de mestre, nós vamos procurar ser igualzinho a ele. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu fiz judô, e eu fiz karatê, e você ficava, eu quero o kimono igual do professor tal. Eu quero um dia ter uma faixa igual do professor tal. Eu quero escrito o meu nome em japonês nas costas. Por quê? Porque nós queremos imitar o nosso mestre. E essa é a ordem da grande comissão. É fazer pessoas que tenham desejo de imitar o mestre. Portanto, nós vamos andar como o mestre andou. Nós vamos praticar a justiça que o mestre praticou. E qual foi a justiça que o mestre praticou? A lei do Pai. Esse é o padrão de justiça, de perfeição e de santidade que Yeshua viveu nela. Se eu sou um discípulo dele, eu vou procurar fazer tudo que estiver ao meu alcance para ser exatamente como ele foi. E o que ele foi? Ele foi obediente em tudo. Então essa é a nossa missão. A nossa missão é levar para o mundo uma mensagem de que as pessoas devem ser imitadoras do Messias. O problema é que eles querem levar você a ser imitador do Jesus de Irineu. Eu vejo, às vezes, alguns pastores que eu sigo nas redes sociais, e aí eles colocam frases que eles não vivem. Sejamos imitadores de Cristo. E o cara está sentado depois do culto do domingo, comendo a feijoada missionária. Jesus estaria sentado ali naquela mesa comendo uma feijoada missionária com você? Não, então você não é imitador de Cristo. O cara está no sábado, preocupado com a sua vida, com seus afazeres, com ganhar dinheiro, com a sua empresa aberta e etc. Jesus estaria lá junto com você? Não. Então você não é imitador de Cristo. É muito fácil pegar textos bíblicos e postar nas redes sociais, né? E dizer, eu sigo a Cristo. A questão é que Cristo que você segue. Tem vários Cristos. O próprio Jesus nos alertou a respeito disso. Surgirão vários Cristos. Não necessário, quando ele fala surgirão vários Cristos, não necessário é alguém que se apresenta fisicamente e diz, eu sou Jesus Cristo. Os vários Cristos são as várias versões de Cristo que são nos apresentadas. A questão é, não siga essas versões. Siga o Cristo verdadeiro que está revelado na lei e nos profetas. Se o Cristo que você segue, ele não se encaixa naquilo que está revelado na lei e nos profetas, corre dele e vai para o Cristo verdadeiro. Eu tenho um texto meu aqui na página do Facebook de alguns anos atrás, não lembro, talvez 4 anos atrás. É um texto que está escrito o que eu creio, ou é eu creio. Alguma coisa nesse sentido, o título, nem lembro mais o título. Onde eu coloco 3 pontos que nos revelam o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, o Messias que eu creio. O primeiro deles é Deuteronômio 13, o teste do falso profeta. O Jesus que eu creio, o Messias que eu creio, ele tem que passar no teste do falso profeta de Deuteronômio 13. Nós já temos estudos aqui, recentemente eu voltei a tocar no tema. O que é o teste do falso profeta? O Jesus que eu creio, ele veio nos batizar com o Espírito Santo e ele é o cumprimento daquilo que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 36. Portanto, a função do Espírito Santo de Ezequiel 36 tem que ser a função do Espírito Santo que foi derramado lá em Pentecoste. Se eles me falarem que o Jesus que eles estão pregando é um Jesus que o propósito dele é diferente, ele não se encaixa no Jesus das Escrituras. Eu corro dele. E o terceiro ponto é que Mateus, no capítulo 13, versículo 34 e 35, ele fala que Yeshua pregava em parábolas para se cumprir a profecia que dizia que o Messias viria e pregaria em parábolas. E ao escrever isso, Mateus está fazendo referência a Salmos capítulo 78. Então eu vou lá em Salmos capítulo 78, eu leio Salmos capítulo 78, principalmente do versículo 1 ao versículo 10, e eu vou ter uma ideia do que o Messias veio me ensinar. Porque ali no Salmo 78 tem uma descrição do que o Messias veio fazer.
Se aquela descrição não se encaixa no Jesus, na versão do Jesus que estão me apresentando, foge dele, porque você está crendo num Jesus que é falso. Então, quando Jesus falou que virão muitos Cristos, nós já temos muitos Cristos. Não precisa ser um Cristo físico. Pode ser a versão do Cristo que a sua igreja está te ensinando, ou que o seu pastor está te ensinando. Se ele não se encaixa com o Cristo de Moisés e dos profetas, é porque ele é um falso Cristo. Foge dele. Yeshua morreu e ressuscitou para pagar o preço dos nossos pecados, que é a transgressão da lei, para nos conduzir a uma vida sem pecado, que é não transgredir mais a lei de Deus. Eu acho que toda a Bíblia, para a coisa ficar mais clara, ela deveria colocar a tradução da palavra pecado. O problema é que eles vão lá no grego, eles ignoram o apóstolo João, que fala de maneira clara, né, em 1 João capítulo 3, versículo 4, a definição de pecado, eles ignoram. E aí eles vão lá na palavra grega, eu acho que é armatia, se eu não me engano, e eles viram e falam assim, pecado é errar o alvo. Não, pecado não era errar o alvo. Qual que é o alvo? Quer dizer, beleza, a palavra pecado pode ser errar o alvo. Mas qual que é o alvo? Pedro, 1 João, capítulo 3, versículo 4, deixa claro, não vai te caber questionar qual é o alvo. O alvo é a lei de Deus. Então, se você errou o alvo, que é a lei de Deus, você está em pecado. Só que eles ignoram 1 João e fica só com o tal do errar o alvo. E aí o alvo pode ser as doutrinas da sua denominação. Eu cresci numa denominação, a denominação batista, de que tomar um copo de cerveja eu estaria errando o alvo. Né? E mandariam lá a comissão na minha casa. Não ir no culto de manhã cedo com muita frequência era errar o alvo. E eles mandariam lá. O problema é que esse alvo não foi estabelecido por Deus, foi estabelecido por eles. E eles não têm um reino eterno para me colocar. Eu não estou nem aí para eles. Eu estou aí para aquele que tem o poder da vida e da morte, do céu e do inferno, da vida eterna e da morte eterna. Eu estou preocupado com o alvo que ele determinou para mim poder seguir. E o alvo dele está escrito na lei dele. É o padrão de santidade que ele estabeleceu para o povo dele. Então, o evangelho, a mensagem do evangelho que nós devemos levar para o mundo é essa mensagem. Que através da morte e ressurreição de Cristo, os nossos pecados, a nossa transgressão da lei que vem desde lá de Adão, ela foi perdoada. Mas nós fomos salvos para andar em novidade de vida, para andar numa vida sem a transgressão da lei. Se nós imaginarmos que a partir do momento que o meu pecado foi perdoado, eu agora posso viver da maneira que eu bem entender, é porque eu nunca entendi verdadeiramente o que o sacrifício do Messias representa para a minha vida. Eu nunca entendi. E a esses, a palavra do Messias é, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a anomia, a rejeição da lei, o pecado. Evento 6. Promessa do Pai, Lucas 24, 45 a 49. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Não é só a remissão de pecado, é a remissão de pecado e o retorno. E o retorno para uma vida em obediência. Em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, aqui confirma aquilo que eu acabei de falar. A mensagem que nós devemos levar é uma mensagem da remissão do pecado através da morte e do sacrifício de Cristo, mas é um entendimento da morte e do sacrifício que nos conduz ao arrependimento, a retornar para Deus e viver em submissão à autoridade de Deus. As duas coisas, elas são inseparáveis. Inseparáveis. Não existe, eu sou salvo porque eu acreditei que Jesus morreu e ressuscitou por mim e pronto, acabou. Tá? Evento 7, a ascensão. E aí a gente termina aqui. Marcos 16, 15 a 20. E disse-lhes,
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porá as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Essa palavra de Marcos é algo que nós temos que buscar na nossa vida. Eu cheguei a comentar com vocês em episódios anteriores aí que aquilo que a igreja primitiva viveu, a intensidade da manifestação do poder de Deus que a igreja primitiva viveu, ela nunca mais foi vista depois do primeiro século. E a gente precisa buscar resgatar isso. Não basta nós termos um conhecimento da lei e vivermos a lei e praticarmos a lei e sermos obedientes à lei e viver apenas nesse nível. Deus, ele quer algo a mais para nós. O agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele eleva a nossa vida de obediência a Deus a um outro nível. E é esse outro nível que a gente tem que buscar. A gente não pode se acomodar com o nível baixo. Nós queremos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E eu falo isso para mim mesmo. Né? Eu estou aqui, basicamente, aquilo que eu sinto que Deus me deu para fazer é instruir as pessoas no caminho do conhecimento da lei, mas não é só conhecimento. Conhecimento não basta. Sem o agir do Espírito na nossa vida, o conhecimento ele pode nos levar a um legalismo. Ele pode nos levar a uma religiosidade, a uma obrigação de regras que não produz vida nenhuma. Então, isso é algo que nós temos que buscar, é algo que eu tenho que buscar, de realmente o agir do Espírito Santo na nossa vida. E no momento que nós estamos vivendo hoje, realmente é algo que nós temos que buscar com intensidade, é essa questão que ele fala de que nenhum mal o alcançará. Se você pegar numa serpente, se você tomar algo venenoso, nenhum mal te acontecerá. Né? Isso não quer dizer que nós nos tornaremos imortais. Isso não quer dizer que nós temos que tentar a Deus. Né? Está escrito lá em Marcos que se eu tomar algum veneno não vai me fazer mal, então eu vou pegar um copo de veneno e vou tomar agora para ver o que acontece. A palavra de Deus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Porém, nós podemos buscar que Deus nos encha de fé, sabendo que se algo intencional for feito contra nós, que não está ao nosso alcance, não está dentro do nosso poder resistir, o Senhor, ele, segundo a vontade dele, ele pode nos livrar. Não quer dizer que também que ele vai nos livrar sempre. Né? Se fosse assim, os apóstolos eles não teriam morrido da maneira horrenda como eles morreram, as perseguições que eles sofreram. Mas isso é algo que nós devemos buscar, pedir a Deus que coloque fé dentro de nós e coloque paz dentro de nós para saber que, segundo a vontade soberana dele, nós temos autoridade e poder sobre toda a ação do inimigo contra nós, em todos os aspectos da nossa vida. E para concluir, Atos 1, capítulo 1 a 9. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Lucas aqui está falando a respeito do Evangelho de Lucas. Então o Evangelho de Lucas foi para mostrar aquilo que Jesus fez, a vida dele, aquilo que ele praticou e aquilo que ele ensinou. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo,
Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Aqui no início de Atos, Lucas faz então uma reflexão, relembrando aquilo que aconteceu no momento da Assunção. O momento da Assunção foi o momento em que ele deu a ordem da grande comissão. Foi o momento em que ele falou para os discípulos a missão que eles deveriam cumprir agora. E qual que seria essa missão? A mensagem deveria alcançar o mundo. Por que a mensagem deveria alcançar o mundo? Porque aquilo que foi profetizado é que um dia as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam espalhadas entre as nações, elas vão retornar. E o que Yeshua está falando para eles é o seguinte, olha, eu sou um. Eu comecei a obra. Vocês têm que terminar a obra. Vocês têm que trazer de volta as ovelhas perdidas. Esse é o contexto da mensagem. Esse é o contexto da missão. Quando a gente conhece a lei e os profetas. Quando a gente conhece o fundamento da nossa fé. Essa era a missão deles. Vão trazer as ovelhas de volta. E aí por isso que Lucas registra aqui que aqueles que se reuniram com ele então fazem a pergunta. É nessa hora então que o Senhor vai estabelecer o reino? Por quê? Porque toda a conversa ali, que não está registrada, com certeza ela girou em torno do objetivo final, do projeto final de Deus, que era a restauração de Israel, a reunificação da casa de Judá, judeus, e da casa de Israel, gentios, em um só povo, e estabelecendo o reino eterno de Deus na terra. Então, como eles tinham a dimensão daquilo que estava escrito nas profecias, eles então questionaram a ele. É nessa hora então, está chegando o momento em que o Senhor vai estabelecer o reino? E aí o que Jesus fala para eles? No tempo de Deus. Deus tem o tempo dele preparado para que essas coisas aconteçam. E no tempo dele, que ele determinou, elas vão acontecer. O que vai acontecer? O estabelecimento do reino. É o objetivo da vinda de Yeshua. Yeshua não veio para estabelecer uma igreja gentílica. Ele não veio para estabelecer um outro povo. Ele veio para salvar, para restaurar Israel, né, e estabelecer o reino eterno de Deus, prometido a Abraão, que foi o que ouviu a quem foi pregado o evangelho pela primeira vez. Foi pregado as boas novas. Boas novas de quê? Do reino. Através de você, Abraão, eu vou estabelecer um reino eterno. Todas as nações da terra serão enxertadas em você. E aí eu estabelecerei o meu reino sobre toda a humanidade. E aquelas pessoas que estavam ali com Yeshua, eles entendiam isso. Infelizmente, a grande maioria da igreja não entende. A grande maioria da igreja, por rejeitarem o Antigo Testamento, por usarem o Antigo Testamento apenas como uma mesa de buffet self-service, onde eles vão ali, pegam um versículozinho. Eu lembro que quando eu era pequeno, na minha casa tinha caixinha de promessas. E eu lembro que aos domingos a gente ia almoçar na mesa da Copa, e aí o meu pai pegava a caixinha pegava ali um textozinho da caixinha de promessa para a gente ver uma promessa de Deus para a nossa vida. Infelizmente, a maioria das pessoas, o conhecimento que elas têm do Antigo Testamento é um conhecimento quase igual a esse. É uma caixinha de promessa, é um banquete self-service, onde ele vai ali, pega um texto, um outro texto fora de contexto, para poder tentar criar algum tipo de teoria, algum tipo de doutrina que traga conforto para o coração dele, e pronto. Ele não tem um conhecimento verdadeiro da história, o fundamento sólido da palavra de Deus, dos planos de Deus, do propósito de Deus para o povo dele. E aí quando ele chega no Novo Testamento e ele vê essas coisas aqui, ele não entende o que está acontecendo. Mas as pessoas que estavam ali, elas entendiam. Jesus não veio para criar uma igreja cristã. Jesus veio para restaurar Israel. E a grande comissão é a obra iniciada por Yeshua para que esse propósito se cumpra. E Israel é aquele que tem o testemunho de Yeshua e que guarda os mandamentos de Deus, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nos mostra o exato momento em que essa promessa ela vai se cumprir.
O momento em que o tempo de Deus que Yeshua está falando aqui, ele vai estar se cumprindo. E ele vai estar se cumprindo sobre quem? Sobre uma igreja que rejeita a lei de Deus e que continua vivendo nas mesmas práticas abomináveis que levou Israel a ser destruído? Não. Ele vai se cumprir sobre uma igreja que, segundo aquilo que está escrito pelo apóstolo João no livro de Apocalipse, no capítulo 14, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Messias. Então é isso aí. A gente encerra hoje, então, o nosso penúltimo estudo sobre a cronologia dos evangelhos. Semana que vem, então, nós vamos ver o cumprimento da missão final de Yeshua, o derramar do Espírito Santo ali em Pentecoste. E a gente vai estar encerrando aí esse grande trabalho que a gente fez aí durante um ano, né? E é algo que não acaba semana que vem. É algo que nós devemos estar revendo, meditando, aprendendo. A gente tem que incorporar o entendimento dessa mensagem. Porque esse é o fundamento da nossa fé. E a gente tem que ter realmente um conhecimento profundo de tudo aquilo que foi tratado durante esse um ano, para que a gente possa ser capaz de levar essa mensagem para aqueles que ainda estão dormindo, que ainda estão enganados aí por um sistema que prega um outro Jesus. Fico aberto aí para comentários, críticas, sugestões, perguntas. Fico aberto aí para vocês. A minha esposa hoje não vai me parabenizar e falar assim, ó, hoje foi rápido, parabéns. Hoje foi normal. Ah, hoje foi normal aí, viu? Hoje, quando é longo, ela vira para mim e fala assim, nossa, pai, 2 horas. Mas no dia que é bom, ela fala, normal. Mas que não fez mais do que a sua obrigação. Na verdade, a sua... Foi bom. Na verdade, normal o tempo. Na verdade, a sua vontade seria dizer assim, poderia ser menos de 1 hora. 1h05. Tu vai comprar? Aí você me apertou, Neia. Aí você me apertou. Talvez eu esteja errado no português. Português não é o meu forte. É Assunção ou Ascensão? Assunção. Eu acho que é Assunção. Eu escrevi Ascensão, eu acho, nos meus negócios. Deve ser. O meu português não é o forte. Eu vi que eu escrevi alguma coisa, o corretor ortográfico me indicou e eu acreditei nele. A culpa é do corretor ortográfico. Pronto. Eu acho que é Assunção, né? Subir. Quer dizer, vamos ver aqui. Não custa nada. Vamos ver aqui no computador, está aqui diante de mim. Significado da palavra ascensão. Ok. Ascensão. Ato ou efeito de ascender. Elevação. Então é ascensão. Vamos ver agora o assunção. Cadê o outro? O outro é assunção. Assunção é assumir a responsabilidade, tomar posse. Ah, tá. Assunção, assumir a responsabilidade. É ascensão. Então é ascensão. Eu acho que eu escrevi certo. Sei lá se eu escrevi certo. Se eu não escrevi, os meus corretores aí, quando a gente for passar esse material para um material escrito, corrijam o português, as gramáticas e tudo mais. Gente, alguma pergunta? Além da pergunta de português da Neia? Algum comentário? Caso contrário, estamos encerrando o nosso estudo de hoje. Isabela ligou aí, não? Não, eu sei, Neia. Eu sei. Eu tô falando aqui é porque realmente português era a minha pior matéria na escola. Então, às vezes, pode ser que eu escrevi errado. Eu não sei nem o que eu escrevi lá no texto. Deixa eu ver. Vamos ver o que eu escrevi lá no texto que eu postei no Facebook.
falar o nome Cristo não é profano? Vamos dar uma olhada, espera um pouquinho aí, tá, o Patrick? Cadê o meu negócio aqui? Eu coloquei ascensão, coloquei certo. O Patrick, é aquela história que a gente comentou lá no grupo a respeito de Jesus, né? Tem pessoas que fazem polêmica em cima do termo Jesus e falam um monte de coisa que não faz sentido algum e tal, mas tem gente que cria problema com isso. A questão, eu não sei se você viu, a gente teve a gente tratou desse tema no grupo há algum tempo atrás, alguns dias atrás, uma semana atrás, mais ou menos. O termo Cristo, ele foi a expressão utilizada pelos no caso cristãos, foi utilizada pelos gentios para se referir a seguidores de Jesus. Né? Dentro da cultura pagã deles, né, eles tinham esse conceito de ungido como sendo Christos. A palavra Christos, pelo que eu aprendi, ela era uma... no escudo de guerra, por exemplo, eles passavam uma espécie de um sebo, que era uma espécie de um óleo, para quando eles fossem lutar, a pessoa utilizasse a espada, e a espada ia bater e ia escorregar. Então, a palavra, eu não sei exatamente a palavra, mas a palavra Christos, ela está relacionada a essa unção, a esse óleo que era passado nesses escudos. Né? E dentro da visão da cultura desses povos que não eram o povo de Deus, a visão de uma pessoa ungida, ela tinha esse aspecto de Cristo. Então, a palavra Mashiach, ela tem um significado da ungido. A palavra Mashiach, que na nossa tradução é Messias, ela significa ungido. Então, simplesmente, eles pegaram um conceito que era utilizado nas culturas pagãs, né? Porque, na verdade, no mundo existia só dois povos. O povo de Deus, Israel, e os povos pagãos. Qualquer povo fora do povo de Israel era um povo pagão. Pagão eram aqueles que adoravam outros deuses que não fosse o Deus de Israel. Então, na cultura deles, o conceito ungido era Christos, dentro da língua grega. Então, eu particularmente não vejo como algo profano. Eu prefiro utilizar Messias, porque está relacionada a palavra Mashiach, do hebraico, né, que significa ungido. Porém, eu não acho que a gente tem que ficar fazendo caso em cima dessas coisas pequenas, porque, de repente, a gente vai se comunicar, principalmente o propósito aqui do nosso canal é se comunicar com cristãos. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor, amigo meu, estava compartilhando com ele algumas coisas a respeito da obediência à lei, etc. E eu falei que eu não era mais cristão. E por que eu falei que eu não era mais cristão? Ele praticamente se fechou para ouvir qualquer coisa que eu falasse com ele. E ele ficou vários meses sem praticamente não me ouvir mais. E depois de muito tempo é que ele voltou. E uma das coisas que eu aprendi naquela situação foi o seguinte, gente, é apenas uma expressão linguística, é a tradução de uma palavra de um grego, do hebraico, para um latim, e do latim para um grego, ou do aramaico para o grego, é apenas tradução, a gente usa palavras, é igual a mesma coisa a questão de Deus, né? Eu vou usar Elohim. A Bíblia, em hebraico, ela usa Elohim para se referir a falsos deuses e ao Deus verdadeiro. Será que toda vez, então, que eu falar a palavra Elohim, eu vou ter que falar o verdadeiro Elohim? Porque eu não posso falar Elohim, porque eu posso estar me referindo a falsos Elohim? Então, eu particularmente, eu acho que a gente tem que se preocupar com algo mais consistente. E essas variações linguísticas, né? Deus, dentro do nosso conceito, da nossa cultura brasileira, é
uma divindade que tem poder soberano e etc. Então nós estamos nos referindo ao Deus de Israel. É o Deus verdadeiro. Ah, mas Deus pode vir de Zeus e de não sei o que lá e tal, tal, tal. Gente, a palavra Deus significa uma divindade. A divindade que eu adoro é o Deus de Israel. Ou então nós vamos ficar igual aquele povo que começa a falar de cada 4 palavras em português que fala, solta uma palavra hebraica no meio. Você fica parecendo um extraterrestre. Você vai conversar com as pessoas que não são familiarizadas com isso, o cara vai achar que você ficou doido. Ele vai virar assim, o Marcelo ficou doido. Toda hora solta uma palavra, entendeu? Você vai falar Mateus, não posso falar Mateus, porque Mateus é o nome grego, eu tenho que falar Matatiarro. Aí eu tenho que falar Isaías, não pode falar Isaías, eu tenho que falar Yarachaiarro. E aí eu começo com esse monte de coisa, e fica uma coisa cansativa, fica uma coisa estranha, e as pessoas não vão querer receber a palavra. E será que Deus, que Jeová, está realmente preocupado com a tradução? Né? A palavra de Deus fala que toda língua o professará e o adorará. Ou seja, eu não tenho que só adorá-lo em hebraico. Eu tenho que adorá-lo. Se toda língua vai declarar e vai adorar e vai reconhecê-lo, então o português dentro da peculiaridade da língua portuguesa, o grego dentro da peculiaridade da língua grega vai adorá-lo. Então eu acho que esse tipo de preocupação com traduções, com expressões e etc., ele cria uma barreira para que as pessoas nos escutem que é desnecessária. Então eu não vejo como algo profano utilizar a expressão Cristo. Eu evito, normalmente eu uso Messias, mas quem está aí fora e que não nos conhece e que ainda, para eles é Cristo. Então, apesar de que eles sabem que Cristo e Messias significa estar apontando para a mesma pessoa. Né? Então eu às vezes tento falar numa linguagem que é para o povo escutar. É igual Paulo, quando está ali naquele local de adoração de deuses, né? E ele vai ali e usa o Deus. Olha, imagina, se fosse hoje o ambiente messiânico ia apedrejar Paulo. Porque Paulo foi lá e pegou a imagem de um Deus para poder falar do Deus verdadeiro para os caras. Olha, sabe esse Deus aqui, ó? Bateu na estátua lá. Sabe esse Deus aqui, o Deus sem nome? O Deus sem nome, eu vou revelar para vocês o nome dele. O nome dele é Jeová. E aí ele começou a pregar a verdade para eles. Então, ele usou algo no qual as pessoas da cultura daquela época estavam familiarizadas como uma ponte para revelar a eles o Deus verdadeiro. Então, sinceramente, utilizar uma palavra é muito menos grave do que utilizar uma imagem. Né? Eu, particularmente, não teria coragem de usar a imagem igual Paulo usou, mas Paulo usou. Então, eu acredito que não tem problema a gente usar uma linguagem que as pessoas entendam. Porque eu, no início, quando eu comecei essa minha caminhada, os primeiros 3 anos, 4 anos, provavelmente, eu reconheço que eu comecei a ficar parecendo um ET. Entendeu? Começava, só podia falar palavras em hebraico, expressões em hebraico, e começava a demonizar tudo que era coisa de cristianismo e que o cristianismo usa. Inclusive, eu não sou cristão. Cara, hoje, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus Cristo, mas eu tenho o entendimento de quem ele realmente é. Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. Mas, para o cara que não entende dentro dessa perspectiva, beleza, eu sigo Jesus o Cristo, mas o Jesus o Cristo, segundo aquilo que a palavra de Deus me revela. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Se não tivermos perguntas, daremos por finalizado o nosso estudo de hoje. Acho que não temos mais perguntas. Então a gente vai encerrando por aqui. Obrigado aí pela participação de vocês, pela presença de vocês. Que Jeová nos abençoe, nos dê uma semana de vitórias, uma semana de livramento, que realmente o Espírito dele esteja agindo nas nossas vidas, nos tornando pessoas melhores, nos conduzindo a compreender nossas falhas,
as coisas que precisamos melhorar, os nossos pecados acima de tudo, né? Que Ele possa estar agindo aí na nossa vida e que, se Ele nos permitir, sábado que vem nós estaremos aqui para encerrar a cronologia dos evangelhos. Tá bom? Fiquem na paz, um abraço para todos vocês, shalom.